Vamos abrir a palavra de Deus inicialmente em dois textos, um em Timóteo, 1 Timóteo, e o outro em Tito. A gente faz essa leitura inicial. Obrigado, Timóteo. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. Verso 1 até o 13. Os irmãos estão acompanhando. Eu quero pedir que uma pessoa fique em pé e leia esse texto dos irmãos aqui presentes. Quem puder fazer isso, pode ficar de pé para ler esse texto, ou todo ou parte dele. Alguém pode fazer isso e os outros acompanham, prestando atenção. O irmão Betânio pode fazer isso, por favor. De 1 a 13. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 13. Todos acompanhemos a leitura. Amém, obrigado, irmão. Agora em Tito, um pouco mais à frente, Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Alguém deseja ler? Pode ficar de pé e ler. Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Presbítero Tiel, pode. A irmã Luzimar vai ler? A irmã Luzimar vai ler, obrigado, Tiel. Pode ler, irmã. Irmã, licença, qual é o que a senhora está lendo? É Tito 1, 5. Certo, então pode ler. Certo.
Obrigado, irmã Lucimar. Obrigado. Bem, meus irmãos, a intenção da aula é focar nisso, nas características dos presbíteros, também pastores estão aí incluídos, pastor também é presbítero, assim como na Bíblia a gente vê o apóstolo Pedro, ele escreve, ele diz, eu sou presbítero também com vocês. Na Bíblia a gente vê que nas assembleias, nas decisões da igreja, os apóstolos participavam, os presbíteros também participavam, eram líderes, eram pastores, aos presbíteros regentes, mais voltados para a administração, os presbíteros docentes, mais voltados para o ensino. E os diáconos são aqueles responsáveis mais pelo socorro, atenção aos necessitados da igreja, são servos do Senhor servindo a igreja de Cristo. Então, o foco dessa aula hoje é mais mostrar as características para que no dia da eleição, ou antes, na verdade antes, os irmãos vão pensando, analisando os candidatos e vendo se encaixam aqui. Eu confesso que quando a gente termina essa aula, a gente diz, meu Deus, não tem um que seja capaz. Quando a gente lê aqui de estou fora, ninguém passa por essa peneira, né? Mas depois a gente vai entender que, de certa forma, como diz o irmão Hermes Temaia, que é na apostila a qual eu baseei grande parte dessa aula, ele traz um consolo, mostrando que, de certa forma, não é uma exigência, digamos assim, de perfeição, mas é algo que Deus vai nos conduzindo à maturidade, exige um tempo para que a gente alcance essas características. Isso é muito consolador. Não é por perfeição, não passa nenhum de nós, nem para pastor, nem para presbítero, nem para diácono, não só aqui na igreja, mas o próprio Hermes Temaia, que é um irmão experiente, um pastor, um teólogo, ele diz, eu não passo nessas características. Mas é essa intenção de elevar o padrão, de nos puxar para a santidade, não pode diminuir o padrão. Nós que temos que correr atrás de nos santificar, é uma obra, na verdade, de Deus, de santificação. É Deus quem chama esses homens, tem que ter o chamado de Deus. Se não houver chamado, não há sentido de serviço ou de ofício na igreja. É Deus que chama, foi Ele que prometeu edificar a igreja e dar dons à igreja. Então é uma obra soberana de chamar e de preparar e de capacitar esses homens. Então, vou fazer algumas considerações para depois a gente se deter nessas características. Coloquei um tema geral nessa aula, alguém disposto a negar-se a si mesmo. Porque antes de ter um ofício, nós temos que ser discípulos, os líderes têm que ser discípulos de Cristo, servos de Cristo. Os diáconos, os presbíteros, eram do meio do povo de Deus. Antes de ser diácono, antes de ser presbítero, ele tem que ser filho de Deus, arrependido, negar-se a si mesmo, estar disposto a servir a Cristo. E essa característica que parece tão simples, ela vai ser fundamental para todas as outras. Porque se ele não soubesse negar-se a si mesmo para servir a Cristo, ele não vai ter condições, o seu caráter não vai ser forjado como se espera dele. Então começa com negando-se, abrindo mão de si mesmo, seguindo a Cristo. É o grande início de um futuro ministério, de um ofício na igreja. Então é do meio dos discípulos que nascem os ministérios. Eu coloquei aqui também algumas situações que nos provam, os líderes, né? A gente está falando mais dos líderes da igreja. Então, essas situações que eu coloquei aqui mostram se realmente a gente está disposto a negar a si mesmo. É só um teste para que a gente, que é líder, pense em nós mesmos e também a igreja avalie os seus líderes, se são assim. Então, a primeira situação de prova que vai mostrar se realmente nós negamos a nós mesmos, eu coloquei aqui a questão do perdão. Tem que ser homens que saibam perdoar. Homens dispostos a perdoar, senão ele não desenvolve bem o seu ministério. Ele tem que ter um coração perdoador, porque nós vemos aí em Mateus 18, 23, a parábola do credor incompassivo, a situação, não é, que um rei está ali procurando as pessoas que o devem, encontra um servo
e ele faz ali exigências, ele se humilha, ele diz: eu não tenho como pagar. Era uma grande dívida, mas o rei perdoa. Esse mesmo homem, depois de perdoado, ele encontra alguém que lhe devia muito menos, e ele é exigente, ele não perdoa, ele não perdoa. Acho que manda até prender o homem. Aí depois mandam a dizer ao rei: rei, esse homem que tu perdoaste, ele não perdoou os outros. Aí o rei cai em cima dele com força e diz que ele vai ser ali punido e vai ser entregue aos verdugos, e termina a parábola dizendo que assim é com todo aquele que não perdoa. Então, o perdão é para toda igreja, nós temos que perdoar. Qual é a base do perdão? É porque fomos perdoados por Deus, nós não merecemos e devemos perdoar os outros. Então, o líder tem que ser alguém que entenda isso, que é a graça de Deus na sua vida. Ele não é melhor do que ninguém, ele é apenas um pecador arrependido que foi incluído na igreja. Então, o que tem é de Deus, e ele tem que ter um coração perdoador, é uma grande prova. Segundo, é alguém disposto a abrir mão da sua própria vontade, da vontade própria. Isso nós vemos em Gálatas 2:20, quando o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo não era apóstolo por vontade própria. Nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum pastor é por vontade própria. É um chamado irresistível. Não se pode ficar de fora. É algo que Deus ordena: eu quero você, venha, e você tem que largar tudo, e você tem que ir. É irresistível. Aqueles que querem ser, sem ser chamados, são os falsos. Esses são os falsos, tem outros interesses, tem outros interesses envolvidos. Mas o verdadeiro, às vezes: não, Senhor, eu não sou capaz, eu não quero ir, não é na minha vontade. Não, Senhor. Paulo era apóstolo pela vontade de Deus. Assim são os pastores, assim são os presbíteros e diáconos também. Alguém que está disposto a abrir mão da sua própria vontade, do conforto. Porque, meus irmãos, quando se aceita o chamado de Deus, se é que eu usei a palavra correta, se aceita, quando se rende, a gente deve avaliar o preço do ministério, o ônus do ministério. Então, quem coloca o nome para ser candidato, a diácono, a presbítero, a pastor, deve pensar no peso, na responsabilidade. Eu aguento isso mesmo? Eu sou chamado para isso? Então, é nesse sentido, alguém disposto: eita, tenho que negar-me, eu aguento esse peso? Eu, às vezes, quando há algum momento de dificuldade no ministério, que é difícil, eu olho para Jesus e digo: Senhor, eu bem que te avisei que eu não ia aguentar não, Senhor. Senhor, eu te disse que eu não ia conseguir, Senhor. Só brincando, né? Na verdade, eu não posso nem dizer isso, é só uma brincadeira. Senhor, eu te avisei que eu não aguentaria. Me dá força para eu poder aguentar, porque por mim eu não teria nem entrado nessa. Nem entrado nessa eu teria. Então é alguém que sabe que é Deus que coloca, e a gente tem que fazer na força dele, não depende de nós, de nenhum dos líderes da igreja. Terceira característica que muitas vezes nos prova é humilhar-se, como Jesus fez. O líder deve seguir o exemplo maior, que é Jesus. Jesus, sendo Deus, sendo Senhor, ele se humilhou, ele tornou-se servo, ele foi humilde, ele agiu como servo, ele tinha até a morte, até como uma ovelha muda. Então esse é nosso exemplo. Exemplo para os diáconos, exemplo para os presbíteros, exemplo para os pastores. E o texto que nos mostra isso é: da sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo para todos nós. Jesus, Senhor dos senhores, todo-poderoso, viveu aqui, veio para servir. Ele se esvaziou, ele tornou-se servo, ele se humilhou. Veja que verbos importantes e difíceis: esvaziar-se,
tomar a forma de servo, humilhar-se, é tudo que a gente não gosta, é tudo que a gente não quer. Mas é tudo que os líderes precisam fazer para dar exemplo ao rebanho. E, na verdade, essa exigência aqui é para todo crente. Não é só para os líderes, mas os líderes são mais cobrados. Estão à frente. Não é porque são melhores, é porque têm uma responsabilidade e eles serão os primeiros a terem que seguir esse padrão. Mas é para toda igreja. 4, servir com alegria. Meus irmãos, servir com alegria. Os diáconos servir com alegria, às vezes cansado, às vezes depois de uma semana de trabalho, né, e vir para a igreja sorrindo ali, muitas vezes na porta da igreja, servindo, trabalhando, cansado, com vontade de estar em casa descansando, e vem servir com alegria. Por isso que tem que ser homens preparados, homens dispostos a negarem a si mesmos. Porque se eles fossem fazer a vontade deles, eles ficavam em casa, né? Mas por amor a Deus, por amor ao rebanho, eles vêm servir e servir com alegria. Outro dia eu estava brincando com meu irmão, esse que fez a cirurgia, eu dizendo a ele, eu digo, Felipe, eu não gosto de servir não, eu não gosto. Aí comecei a dizer a ele, se fosse depender de mim, eu só queria ser servido, só queria vantagem, só queria coisa boa, só queria prosperidade, só queria sombra e água fresca. Eu dizendo para ele rindo. Aí mamãe ficou dizendo, não diga isso não. Eu digo, não, mamãe, eu estou brincando, mamãe. Eu estou brincando. Não é? Mas a carne da gente é assim. Agora, por Cristo, a gente se nega, a gente serve, a gente se humilha, porque vale a pena. Esse é o caminho correto do reino de Deus. Os gregos detestavam isso. Eles diziam, não sirva a ninguém, não vale a pena. Esse caminho não é correto, você tem que buscar o seu interesse, diziam os gregos. Aí vem Jesus, Senhor dos Senhores, ensina, negue-se, sirva com alegria, e se a gente fizer isso, nós provaremos a verdadeira alegria, que é do Espírito, a alegria do Senhor. Mas é um caminho contrário à nossa natureza, é um caminho contrário ao que diz o mundo, mas é o caminho que Jesus ensinou, servir com alegria, né? Homens capazes, Atos 6, ocupados, mas eles sabiam da prioridade, é o que realmente tem prioridade, que é o reino de Deus. Na prática, irmãos, os líderes, às vezes é assim, você tem que ter a sabedoria de colocar a prioridade correta. Às vezes o diácono cheio de coisa para fazer e tal, de repente aparece um necessitado, ele tem que organizar tudo, aquilo que estava em primeiro lugar vai para segundo, para terceiro, ele coloca a necessidade do irmão ali. Isso é desgastante, isso é difícil, mas é a sabedoria de Deus que faz ele saber colocar as coisas no lugar. Se humilhar para priorizar aquilo que está precisando de um socorro, mesmo que ele esteja perdendo, mesmo que ele esteja humanamente sofrendo, mas ele está ganhando para Deus e haverá recompensa. Então é servir com alegria. 5, homens dispostos a apacentar o rebanho do Senhor. Pedro foi testado até aprender que não era na força dele próprio. Então apacenta as minhas ovelhas, disse o Senhor a Pedro, né? Pedro negou, fugiu, voltou para o lago, voltou às redes e o Senhor foi buscá-lo. Tu me amas, Pedro, e renovou e restaurou. Apacenta as minhas ovelhas, cuida, Pedro. Não é na tua força, Pedro, não é na pedra em você mesmo, do seu nome, mas é na pedra maior, fundamental, é Cristo, é nele. Não é você, Pedro, é ele, é a graça dele na sua vida. Também é importante nós entendermos quem somos para servir melhor ao Senhor. Eu gostei de uma frase que eu vi essa semana, é mais ou menos assim, eu não encontrei de novo, mas eu coloquei aqui o princípio da frase. Até postei no Instagram, mas se perdeu no story. Dizia assim a frase, nem eu sei de quem é. Quando pensas em um grande pecador, pensas em ti primeiro. Eu achei isso tão importante. Porque às vezes a gente pensa só no outro, olha como é pecador, olha o erro. Vamos orar pelo maior pecador. A gente devia lembrar da gente primeiro, mas a gente não lembra. Vamos pensar em tal pessoa, um pecador, uma pessoa... É como se diz, né? Eu estava também conversando essa semana sobre isso. Às vezes a gente olha
tentar dar um exemplo aqui, né? Às vezes a gente olha, a gente se acha muito bom, eu não sou pecador, né? Eu sou melhor, a minha esposa é privilegiada de ter casado comigo, né? Porque eu sou muito isso, sou muito aquilo. Ou então vice-versa, a gente fica se comparando com o cônjuge. Na verdade, se a gente pensar direitinho, a gente diz: meu Deus, coitado da minha esposa que casou comigo. Eu é que penso que sou bom, mas eu não sou. Ela que tem que ser misericordiosa comigo. Da mesma forma, ela deve pensar a nosso respeito. A gente vê muitos outros. É o outro. O pior pecador é o outro. Não, coitada que casou comigo. Coitada, né? Mas Deus há de dar graça e força. É a perspectiva correta. A gente olhar para nós primeiro. Paulo disse no início do seu ministério, eu acho isso aqui tão importante, meus irmãos, é uma citação que eu encontrei nesse site aí, Reforma 21, a trajetória descendente do apóstolo Paulo. Paulo foi cada vez mais se tornando humilde, até ver que era o principal pecador. Então, diz assim, Paulo disse no início do seu ministério, sou o menor dos apóstolos, está em Coríntios 15, 9. Mais amadurecido, um pouco mais adiante, ele disse, eu sou o menor dos santos, Efésios 3:8. No final do ministério ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Eu acho isso muito bonito. Paulo foi reconhecendo, eu sou o menor dos apóstolos, depois eu sou o menor dos santos, depois eu sou o principal de todos. Isso deve acontecer na nossa vida, a humildade. Cada vez mais a gente nada sou, é só a graça, é só a misericórdia, é só o Senhor realmente na minha vida. Outra frase de John Owen, acho que se pronuncia John Owen, não sei direito a pronúncia, mas é um dos maiores teólogos puritanos de toda a história da igreja moderna, né? Então, ele disse, quem me dera ser liberto de mim, Senhor? Quem me dera perder-te em ti? Quem me dera não ser mais eu, mas Cristo vivendo em mim? Então, isso é só uma pessoa muito humilde que diz, quem me dera eu ser liberto de mim mesmo? O maior problema somos nós mesmos, o maior pecador somos nós mesmos. E a igreja surgiu de forma organizada, né? Nós vemos na Bíblia aqui, havia Atos 14, 23, mostra que havia eleição de presbíteros nas igrejas primitivas, ali fundadas pelos apóstolos, ou de outra forma. Eles oravam, jejuavam, encomendavam ao Senhor que haviam crido, promovia eleição nas igrejas, por isso que a gente faz eleição ainda hoje. Tito 1,5 mostra também que Paulo deixou Tito em Creta, para que pusesse em ordem as coisas na igreja, em cada cidade, constituísse presbíteros conforme foi prescrito. Atos 6, versos 5 e 6 mostram aí que foi a comunidade que escolheu aqueles homens cheios do Espírito Santo e os apóstolos aprovaram, impuseram as mãos. Os apóstolos já sobrecarregados, muitas coisas a fazer, então eles pedem que a comunidade eleja e depois eles impõem as mãos. Não foi uma determinação ali, mas eles permitiram eles mesmos escolher, eles conheciam aqueles homens capazes, certamente homens que entendiam, de economia, de mordomia, que sabiam fazer a distribuição e eram trabalhadores, já tinham seus trabalhos, ainda mais iriam se dedicar ao trabalho da igreja, no caso aqui os diáconos em Atos 6. O reverendo Hermes Maia, eu vou usar agora a apostila dele, então ele cita aqui que os primeiros diáconos, eles foram ordenados aqui no Brasil em 2 de abril de 1864. Primeiros presbíteros em 7 de 7 de 1866. Meus irmãos, me bateu uma dúvida agora se isso é no Brasil ou não é. Eu não sei. Deixa eu tentar ver aqui.
Tem aqui. No entanto, os primeiros oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, isso mesmo, só foram eleitos em 1866, conforme eu falei. Foi aqui no Brasil os primeiros diáconos e presbíteros a serem eleitos no ano de 1866. A terminologia do grego diácono, e também suas variantes, significa é um servo. O diácono é um servo. Tem a ver com serviço e servir o povo de Deus. Existe o ofício, mas esse chamado também é para toda a igreja. Nós devemos servir a Cristo e servir uns aos outros. Mas existe um ofício especial. Para os gregos, servir era algo indigno. Os sofistas chegavam a afirmar que o homem reto só deve servir aos seus próprios desejos, com coragem e prudência. A ideia de que existimos para servir a outrem não cabe em absoluto na mente grega. Essa história de viver para servir, de servir ao próximo, de servir... Não, eles não entendiam assim, era como se fosse uma fraqueza. Servir às mesas era alguém indigno, era alguém que não tinha outra coisa a fazer, faria aquilo mal visto pela sociedade. Mas Cristo veio ensinar o contrário. Feliz, Ele que é Senhor dos Senhores, veio para servir. Jesus Cristo deu uma grande lição aos seus ouvintes ao verbalizar a sua missão, em Mateus 20, 28, quando ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Os diáconos devem ser vistos como braços da misericórdia em favor do seu povo carente. Eles exercem, em parte, o socorro de Deus para com seu povo. Os diáconos representam a Cristo em seu ofício de misericórdia. O exercício da misericórdia está vinculado com o consolo dos aflitos. Nisso consiste o ofício dos diáconos. Devem demonstrar solicitude pelos pobres e atender às suas necessidades. Então vamos lá, dar uma olhadinha nas características que esses diáconos primeiramente devem ter. Ao votar, os irmãos devem analisar essas características baseadas aí nos textos que foram lidos inicialmente, de 1 Timóteo 3, 1 a 13 e Tito 1, 5 a 9. Os diáconos, eles devem ter boa reputação. O que é uma boa reputação? É um reconhecimento público, não só dos da igreja, mas os de fora da igreja também, de uma vida digna. É alguém que deve ter uma vida digna. Também eles devem ser cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É demonstrar os frutos do Espírito. Amor, que é o fruto, e também todos os outros que estão ali derivados do amor. A alegria, a paz, a longanimidade, a mansidão. Eles devem estar presentes na vida do diácono. Ser cheio do Espírito Santo. Alguém que nega a si mesmo para viver a vontade de Deus. Também devem ser cheios de sabedoria. Essas primeiras qualidades estão em Atos 6:3. Cheios de sabedoria. O que é ter uma pessoa cheia de sabedoria? Não quer dizer formaturas, conhecimentos técnicos necessariamente. Pode até ter. Mas necessariamente essa sabedoria aqui é uma sabedoria dada pelo Espírito. É uma sabedoria para resolver os problemas. Imagine como era difícil os problemas, as viúvas reclamando, as viúvas ali dos judeus de fala grega estavam sendo esquecidas, era problema. Então, esses homens tinham que ser pacientes, capazes para resolver os problemas daquelas mulheres, daquelas irmãs, prestar contas com humildade, com amor. Então era uma sabedoria que Deus dava para resolver os problemas, sem se estressar, sem resolver, para que houvesse paz e não problema no meio da igreja. Então era uma sabedoria dada pelo Espírito de Deus. Eram homens respeitáveis, dignos de todo respeito e admiração, como fruto da submissão a Deus. Se era um homem submisso a Deus, ele iria ser respeitável como consequência da submissão a Deus. Homem de uma só palavra, ele não deve ter duas palavras. Eu achei isso aqui muito interessante, que o reverendo Hermes Maia falou, 3 formas ligadas a essa questão da palavra, de ter uma só palavra. Então ele destrincha em 3 situações. Primeiro, homens não difamadores.
levando e trazendo casos dos lares onde visitam. Eu achei isso aqui engraçado e triste, né? Porque se o diácono for um homem que não seja de uma só palavra, ele vai visitar as casas, daqui a pouco sai falando mal, escuta coisas na casa, intimidades, aí vai contar para os outros. Olha, não pode, por isso que não pode. Um homem que não tenha domínio, que não seja sim, não pode ser diácono por isso, que vai visitar, aí chega aqui e diz uma coisa, chega ali e diz outra, aí pronto, ninguém sabe mais onde está a verdade. Homem de uma só palavra. 2, não deve ser uma pessoa que pensa uma coisa e diz outra. Tem gente que é assim, pensa de um jeito, mas para agradar os outros, diz outra coisa. Quando está na frente de uma pessoa, diz de um jeito para agradar aquela pessoa. Quando a pessoa sai, depois diz diferente para poder agradar o outro. Não pode ser assim. 3, não dizer algo para uma pessoa e diferente para outra, mas mais ou menos a mesma coisa, né? Não inclinado a muito vinho. Eita, não pode. O que significa isso, né? Muito vinho. Não pode ser uma pessoa inclinada a muito vinho. Significa, em resumo, é o perigo da embriaguez. Porque, meus irmãos, como confiar num bêbado? Na casa do Senhor, resolvendo os problemas de diaconia, visitando. Imagine, como confiar em alguém bêbado, né? Às vezes o bêbado fala o que não deve, é inconveniente. Às vezes tem um segredo, na hora que está bêbado, bota os segredos tudo para fora. Eu já vi isso. A pessoa pega a gente, fala com você, meu Deus, deve estar bêbado, porque está botando para fora tudo. Então, não pode ser alguém, o perigo da embriaguez, teria que administrar os bens da igreja, tomar conhecimento de problemas íntimos, então não podia ser alguém que se embriagasse. Não é uma proibição, né? Se é o diácono tomar um pouco de vinho também ali, com moderação, não tem problema, não é isso. Tá certo? Mas é uma embriaguez que é realmente temida. Deve ser alguém não cobiçoso de sórdida ganância. O que significa isso? Alguém que lucra desonestamente. Envolvimento com negócios escusos, né? Quer dizer, o diácono é um diácono da igreja, mas está envolvido com coisas erradas, seu trabalho, sua vida. Ele lucra de forma errada, não tira notas, talvez fiscais, não paga imposto, ganha dinheiro demais, assim, de forma errada. Não é que pode ganhar dinheiro, viu? Mas é da forma correta, Também conservar o mistério da fé com consciência limpa. O que significa isso? É alguém que crê no Evangelho. É alguém que tem uma fé sadia, não perfeita, mas crê no Senhor Jesus Cristo, crê na Bíblia. Por quê? Porque mesmo sendo diácono, ele às vezes vai ter que aconselhar nas casas, tem que evangelizar. Se ele não conhecer a doutrina, se ele não crê, como é que ele vai passar para os outros? Então não é um teólogo, mas ele deve conhecer ali o mínimo da palavra de Deus e ter uma fé verdadeira para poder ser exemplo e ter uma consciência limpa. Primeiramente, devem ser experimentados, significa que nós não devemos fazer escolhas precipitadas, devemos examinar e provar. Isso aqui é muito importante também, né? Antes de votar em alguém, tem que experimentar, tem que provar, tem que analisar um tempo. Não é algo, uma pessoa chegou na igreja, novo convertido, vamos ser diácono, uma pessoa boazinha, paciente. Só Deus sabe como é aquela pessoa, não é pelas aparências. Fulano de tal, é muito calmo, é muito tranquilo, é meu amigo, vamos botar para ser diácono. Não é assim, tem que provar e ver, porque não é, às vezes a pessoa é calma, é tranquila, mas só Deus sabe a vida mesmo da pessoa como é. Então, primeiro tem que ser experimentado. Diz aqui, marido de uma só mulher. O que significa isso? É um homem de moralidade inquestionável. Meus irmãos, mesmo naquela época, era comum entre os judeus a poligamia. Então,
Paulo estava ensinando, não é? É alguém que tenha uma só mulher, seja fiel a ela, cuide bem da sua própria casa, como vai dizer aos presbíteros também. Está tudo aqui incluído. Não é obrigado o diácono ser casado, não. Mas se for, que seja um homem fiel à sua única esposa. Também é interessante aqui a gente lembrar que os diáconos, presbíteros, oficiais, pastores são homens como os outros da igreja também. Podem cair em pecado, pode adulterar, pode cobiçar. Por isso que ele tem que se cuidar para não cair nisso. Eles têm que ter cuidado para não cair, porque ele pode cair como qualquer homem da igreja. Então, tendo a sua esposa, sendo fiel a ela, tendo cuidado, isso é muito amplo. Os líderes devem se cuidar, se ajudar para não cair nesse pecado, né? Na quebra do 7º mandamento, não adulterarás. Está tudo aqui. Não adulterarás é a questão da infidelidade conjugal, mas é muito além, é uma vida pura, santa em todas as áreas, no casamento, na sexualidade. E aí, olha, está tudo aqui dentro de um só mandamento, pequenininho, mas inclui uma vida santa com a mulher, trata bem a mulher. Tem até umas piadinhas antigas que eu acho que os irmãos já escutaram, né? Às vezes diz que a esposa do diácono chega na igreja e diz: eu venho morar na igreja, porque aquele é uma bênção, mas em casa é terrível. Então, não é? A mulher, meus irmãos, a mulher... Por isso que às vezes a gente pergunta: o que é que a sua esposa acha de você ser diácono? Às vezes é a primeira pergunta que a gente faz no conselho. O que é que a sua esposa acha sobre você ser diácono? Se ela disser sim, já está bem pertinho de ser eleito. Já está 50%, né? É como eu digo a meus filhos agora na eleição, eu digo a Simone, digo a Sara e Débora, que provavelmente vão votar, né? Eu digo: vocês não são obrigados a votar em mim, não. Nem eu fico com raiva de vocês se vocês votarem contra, não. Eu digo mesmo assim. Se vocês votarem, pensem tudo isso antes e em outras coisas. Eu não tenho problema de minha esposa dizer: eu não votei em você. Eu vou querer saber por quê, né? Assim, será alguma falha minha? Será algum problema? Se é, então eu vou levar para o conselho da igreja para poder a gente ser ajudado. Mas eu dou total liberdade. Mesmo jeito as meninas, né, vão votar se Deus quiser. Não é obrigado não, filha. Não é obrigado. Não é como no mundo que se compra voto, que é por parentesco, que é por... Não, é por oração. Às vezes um voto negativo é importante para a gente pensar, repensar, aprender. Então tudo faz parte. O Espírito Santo, a gente orando e jejuando, vai falando. Ele vai direcionando a igreja. Então, homens de moralidade inquestionável, que governe bem seus filhos e sua própria casa. Não é uma casa perfeita, não são filhos perfeitos, mas é alguém que cuide, que administre, que discipline, que tenha os seus filhos sobre submissão. Ainda que não sejam crentes, mas que respeitem os pais, respeitem a igreja. Que saiba, né? Não é alguém que vai obrigar os filhos. Meus filhos, porque eu sou pastor, vai ter que ser tudo crente à força. Não é isso. Mas é alguém que sabe administrar até isso. Que sabe, né, conversar, dar liberdade, ensinar o evangelho, orar para os seus filhos, estar sobre disciplina. Então, por quê? Porque se não cuida bem da sua própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? É um mau sintoma, né, ou melhor, é um sintoma de sua capacitação. Da forma que ele cuida da família tem muito a ver com a forma que ele vai ser diácono, que também o presbítero, o pastor, vai refletir isso na sua liderança. O diácono, juntamente com sua família, devem ser um exemplo para a vida cristã. Agora, presbíteros, né? A hora já se adianta. Agora, os presbíteros, também baseado principalmente nos textos de Timóteo e Tito, que já foi lido no início. Vamos lá, os presbíteros, aqui está incluídos os pastores, que são também presbíteros. Não arrogantes, homens não arrogantes.
Isso tem a ver, em resumo, obstinado em sua própria opinião. Alguém que não abre mão da vontade, que eu quero desse jeito, vai ter que ser assim. E não dá para ser presbítero, porque no ministério a gente precisa abrir mão o tempo todo, precisa reconsiderar, precisa ouvir os outros. O ministério cristão não é autoritativo, o presbítero manda de todo jeito. Não, é por amor, é pastoreando, é ouvindo. Se for uma pessoa que não muda de opinião, não é uma pessoa fraca que não tenha, digamos assim, palavra, ou que não tenha firmeza da doutrina. Não é isso. Ele tem que ter a sua opinião, ele tem que ser firme, mas ao mesmo tempo com flexibilidade e amor quando possível. Se for uma questão doutrinária, claro que ele não vai abrir mão, mas ele vai saber ensinar com amor, com moderação e sem ser arrogante, porque até mesmo no ensino a gente pode ser arrogante. Eu tenho a verdade, eu sei, é isso aqui, pronto, aí machuca todo mundo, machuca a igreja, mesmo sendo verdade. Mesmo sendo uma coisa boa, se a gente não disser certo, a gente acaba causando um problema, porque não teve, ou melhor, porque foi arrogante, apesar de estar com a verdade, foi arrogante. Então é nesse sentido. Segundo, não dado ao vinho, a mesma questão que já foi explicada nos diáconos, a questão da embriaguez. Tem a ver também, irmãos, como Paulo escreveu, acredito que foi aos Efésios, foi sim, quando ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito, não ao vinho. É interessante a gente fazer uma comparação, quando a gente bebe álcool, a gente não, quando os outros, quando alguém se embriaga, o que acontece? O álcool vai ali dominando o sangue, o cérebro, e vai dominando a pessoa, no andar, no falar, domina a pessoa. Então, Deus quer que a gente seja dominado pelo Espírito Santo, não pelo álcool, e nem por nós mesmos, nem pela carne, nem pelo pecado. É cheios do Espírito. O Espírito domine nossa vida, nossas decisões, nossa forma de ser. Então, assim deve ser os presbíteros. Alguém dominado não pelo vinho, mas pelo Espírito Santo, a direção, a ação de Deus. É alguém quebrantado diante de Deus. Alguém não violento, que não seja briguento. Alguém que não seja briguento. Imagina o conselho com presbíteros, pastores briguentos. Eu já sei de cada história. Sai briga nas igrejas, não é, dos presbíteros, porque são briguentos. Aí pronto, misericórdia. É uma coisa engraçada, mais triste, Não violento, que não seja briguento. Não irascível, de temperamento quente, misericórdia. Misericórdia. Se for alguém de temperamento quente, não, é difícil, porque qualquer coisinha já se esquenta, qualquer coisinha. Meu Deus do céu, só Deus mesmo, viu? Por isso que a gente olha assim e diz: eu não passo não, Senhor. Eu não passo não é muita exigência. No final de tudo a gente chora, a gente diz: Senhor, não, Senhor, tá aqui é demais para mim, É demais. Temperamento quente, inimigo de contendas, é alguém pacífico, que busca resolver os problemas. Não é alguém bobo, não é alguém que cede sempre, não é alguém que tudo está bem, não, é alguém que discorda, que sabe, mas pacificador. Não é alguém que é omisso, que em nome da paz tudo está bem, não resolve problema, não vamos confrontar ninguém, não vamos mexer com o que está quieto, não. Ele mexe, ele resolve, ele vai lá tomar satisfação, ele repreende, mas é na paz. Não é com sangue quente não, mas vai lá e chama, vai lá e diz: você está errado. Não é alguém omisso, não. Para o bem da igreja eu não vou falar nada, não é isso não. É alguém que fala, mas fala com sabedoria. Repreende, disciplina, questiona, corrige o pecador, mas buscando a paz da igreja. Também inimigo de contendas. Acho que já falamos, Pacífico. Não avarento. É alguém que não é amante do dinheiro,
que não tem o dinheiro como prioridade na sua vida. Não é uma proibição à riqueza, ao dinheiro, ao conforto. Não, presbítero pode. Tem, na história da igreja tem presbíteros ricos, presbíteros, acho que até presidente tinha presbíteros. Mas era alguém que sabia o seu lugar na igreja. Eu sei da história, eu acho que era de um diácono, que era presidente, mas na igreja, era presidente na sociedade do país, na igreja ele era diácono, e ele queria ser diácono, ele não queria ser presbítero não, porque o dom dele era ser diácono, e todo mundo respeitava, e ele servia, ele era ali uma bênção na igreja. Então a gente tem que entender isso, não é ninguém melhor do que ninguém, não, mas é servindo a Cristo. Muitos deles tinham dinheiro, muitos deles eram ricos, mas eles não tinham amor ao dinheiro em primeiro lugar. Eles sabiam ser mordomos, eles sabiam ser generosos, eles usavam o dinheiro para a glória de Deus, não eram dominados pelo dinheiro. Não cobiçosos de torpe ganância, tem a ver com lucro vergonhoso. Tem aquelas histórias, por exemplo, a palavra sinceridade tem a ver com aqueles comerciantes antigos que vendiam aqueles vasos de barros ou outro tipo de arte, e eles mentiam. O jarro quebrado, eles botavam cera, pintava para enganar os clientes, para ganhar dinheiro de uma coisa falsa e quebrada. Aí os coitados dos clientes compravam, se botasse no fogo, rachava. Quer dizer, mal intencionado, ganhando dinheiro da forma errada. Os presbíteros não podem fazer assim, lucro vergonhoso. Não devem ser neófitos. A palavra neófito, novo convertido, recém-convertido, tem a ver também com alguém recém-plantado. Alguém que é novinho, uma árvore novinha, não vai dar fruto, tem que ter paciência, tem que aguar, regar. Então, assim é o presbítero, não pode ser recém-plantado. Alguém irrepreensível, reputação inatacável. Irrepreensível como despenseiro de Deus, quer dizer, como mordomo de Deus, ele sabe que tudo é de Deus. Ele apenas é um mordomo que administra, que cuida, que pastoreia, que supervisiona o povo de Deus, sabendo que o povo é de Deus, o povo não é dele. Ele é apenas um mordomo dos dons e de tudo que tem, é apenas um servo de Cristo. E mais uma vez aqui, esposo de uma só mulher, um homem fiel. Na igreja, lá entre os Concombas, Ronaldo Lidório, eles tinham esse problema, que era a poligamia. Os irmãos, ou melhor, os nativos lá, eles tinham várias mulheres e se converteram. E agora? Aí Ronaldo Lidório teve que ensinar, mostrar, falar, um problema na igreja agora, recentemente, alguns anos atrás. O que fazer isso? Eu realmente não sei nem dizer como eles fizeram, mas eu penso que ficar com uma delas, aquela, talvez a primeira. Isso eu que estou dizendo, irmãos, isso aqui não é Ronaldo não, isso sou eu que estou imaginando, Fique com uma delas, com a primeira, e as outras talvez você tenha que dar assistência, tenha que cuidar dos filhos que tem. Eu não sei como se resolve, mas é mais ou menos assim. Você não vai abandonar os filhos porque se converteu, você vai... Não, todos são seus filhos, vai cuidar, vai dar exemplo. Eu acho que eu vi um deles aqui no Brasil, que eles visitaram aqui, eu estive em Recife com 2 deles, e eles diziam mais ou menos isso. Isso é um problema tão sério lá entre nós, que só vai se resolver nas gerações seguintes, na igreja. Nas gerações seguintes, nossos filhos vão começar a ter uma só esposa, nossos netos, e assim a igreja vai se purificando desse pecado. Porque aqueles mais antigos, meu Deus, mais velhos já estão... Vovô e vovó já é normal para eles, só que eles têm que se arrepender, ser ensinados, ainda que tenha dificuldade em corrigir, mas eles devem fazer o máximo possível para cumprir esse mandamento. Mas era algo difícil naquela época e ainda hoje tem países. Tem também, não só homens com muitas mulheres, tem casos de mulheres com muitos homens também, Eu já vi falar nisso também. Como é o nome que chama?
poligamia, não. Muitas mulheres, como é o nome que dá, bigamia, poligamia, muitos homens, eu não sei mais não. Tem um nomezinho específico. Esposa de uma só mulher. Temperante é alguém equilibrado, sóbrio, alguém que se abstenha do álcool, em certo sentido, tem a ver com isso também. Esse temperante é alguém sóbrio, né? O contrário de ser alguém dominado pelo álcool, é alguém temperante, equilibrado, né? O contrário de um bêbado, que está ali desequilibrado, tropeçando nos seus próprios passos. Alguém sóbrio, autocontrolado, moderado, modesto, ordeiro, respeitável e honroso. Hospitaleiro, eu achei interessante. O presbítero, o pastor deve ser hospitaleiro, alguém amigo do estrangeiro, um grande coração para dar atenção e oração a todos os membros da igreja. Deixa eu ver aqui se está perto de terminar a hora. Tá. Veja só. Sim, hospitaleiro. O que era um hospitaleiro? A Bíblia ensina que os líderes deveriam ser hospitaleiros, abrir a sua casa para o estrangeiro. Naquela época isso era muito forte, que não tinham, digamos assim, os hotéis luxuosos que nós temos hoje. Era muito comum receber nas casas os missionários. O próprio Jesus foi acolhido algumas vezes, os discípulos, os missionários. Então era algo da cultura e da época. Hoje a gente ainda tem um pouco disso. Mas é claro que a gente deve, pensar, será que eu devo abrir minha casa para todo mundo, receber todas as pessoas de qualquer forma? Não, eram homens fiéis, eram missionários fiéis, primeiramente provados, eles tinham cuidado também, não era só abrir a casa para todo mundo qualquer hora, não. Mas o pastor Hermes, ele dá um exemplo aqui, ele diz que é alguém de coração, com um grande coração, para dar atenção e oração para todos os membros da igreja. Ou seja, é hospedar as pessoas no nosso coração, é amar cada membro, é abrir o nosso coração para todos, orar por todos, dar atenção a todos, é hospedar em nosso coração cada membro da igreja. É uma característica dos líderes, dos presbíteros. E ele dá um testemunho aqui, o Hermes Temaia, ele coloca aqui no seu material. Ele disse que foi pregar numa igreja, acho que pela segunda vez. Quando terminou a pregação, uma senhora chegou perto dele e, não me lembro bem os detalhes, cumprimentou, ficou ali falando com ele. E ela parece que agradeceu pela pregação, muito obrigado que o senhor veio aqui pregar para nós, nos ensinar a palavra de Deus. Aí ela queria dizer assim, como é que eu posso agradecer? Aí ele disse, ore por mim, minha senhora, ore por mim, que a senhora já está agradecendo. Aí ela disse, desde a última vez que o senhor veio aqui, eu oro pelo senhor, pelo seu ministério. Quer dizer, aquela mulher tinha hospedado ele no seu coração. Ela tinha honrado, orado por aquele homem que foi uma bênção na vida dela. Ela orava por ele, para que ele continuasse fiel no ministério. Então é esse tipo de hospedagem que os líderes devem ter, e toda a igreja também. Alguém apto para ensinar, hábil para ensinar. Não quer dizer que todo presbítero ele seja pregador, mas que seja um teólogo especialista. Não é isso, mas ele tem que ser alguém que tenha um conhecimento da doutrina. Por quê? Porque ele vai precisar aconselhar, tomar decisões no conselho, visitar enfermos. E precisa também, ele é um pastor também. Então, tem a ver também, é um contraponto aqui com os falsos mestres daquela época, que ensinavam a mentira. Os verdadeiros presbíteros ensinam a verdade, vivem a verdade. Não precisa ser altos professores, não, mas que sabe dar um conselho a uma pessoa, que conhece a doutrina, que ensina. Às vezes não é nem de púlpito, mas ensina num discipulado, ensina numa sala de escola dominical, que sabe, tem uma posição teológica definida.
precisa ser muita coisa, não, um super teólogo, um super mestre, não, mas que tenha um certo conhecimento e uma capacidade de ensino. Cordato quer dizer paciente, também governe bem a sua própria casa, saiba liderar e administrar a sua família. Criar filhos com disciplina e respeito, submissão e respeito, envolve uma combinação harmoniosa entre dignidade e cortesia com a esposa, com os filhos, né? Alguém que respeita os filhos, que respeita a esposa, que sabe que ela foi colocada por Deus ali na sua vida, no seu ministério, uma auxiliadora. Então isso é dignidade ao casamento, saber que ele não é maior do que ela, ele tem uma função diferente, né? Mas é alguém que sabe quem é, sabe que não é nada se não for a graça de Deus na sua vida. Ele não se considera melhor do que a esposa, do que os filhos, mas ele dá dignidade, a imagem e semelhança de Deus que existe na esposa e que existe nos filhos. Então, é dignidade, cortesia para com a esposa, para com os filhos, independência e humildade. Eu achei isso aqui interessante demais, né? Não é alguém que obriga seus filhos, vocês vão ser crentes, não, mas é que dá a liberdade. Vocês escolham o que vocês querem. A verdade é essa, mas vocês têm liberdade. Vocês têm a consciência individual diante de Deus, não é o pai, não é a mãe que vão obrigar. Então tudo isso tem a ver com a criação. Não é? Por quê? Porque se ele na igreja ele quiser obrigar também todo mundo, ninguém obriga. É a independência e a humildade ao mesmo tempo. Sabe disciplinar e sabe ter amor. Disciplina, mas tem amor ao mesmo tempo. É bom testemunho dos de fora, dos que não são da igreja. É alguém amigo do bem. Devoção a tudo que é moralmente bom, justo. Procura viver a lei de Deus entre os homens. Acho que é o último. É alguém piedoso, devoto, santo, que busca a santidade de vida. É alguém que tem domínio próprio, autocontrole, apegado à palavra de Deus. Essa é uma das principais características. É alguém que ama a palavra de Deus, é apegado à palavra de Deus, lealdade a Deus. Alguém apto para exortar e convencer, capaz na palavra, na dependência de Deus. Pode exortar os outros. Meus irmãos, finalizamos. E é como eu falei, a gente se sente o quê? Depois que estuda isso, a gente faz: ai de mim, Senhor, vou jejuar e orar. Por isso que eles oravam e jejuavam, porque é algo tão santo, tão maravilhoso, tão digno, que nenhum de nós é capaz de cumprir. Por isso que só a graça, por isso que só Cristo, só Deus que faz a sua obra em nós, não depende de nós. É uma obra soberana de Deus, porque se dependesse de nós, misericórdia. Mas Deus vai edificando a sua igreja, assim Ele vai chamando, vai aperfeiçoando homens imperfeitos. E é isso, meus irmãos, é melhor alguém que diga, não me enquadro totalmente nisso, do que alguém orgulhoso dizer, eu sou essa pessoa. Eu sou exatamente como está dizendo aqui, já está mostrando que não é. É melhor alguém que diga, meu Deus, ai de mim. É melhor alguém dizer, Senhor, só a tua graça, só a tua misericórdia, só o teu amor à igreja. As portas do inferno não prevalecerão na igreja de Cristo, porque Ele disse que iria cuidar da sua igreja. Depender do homem, a igreja já tinha fechado. Mas depende do Espírito, depende da palavra, depende de Deus. Por isso que ela continua. Meus irmãos, vamos finalizar. Ainda temos um pouquinho de tempo. Se alguém quiser falar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Itiel está aí para responder. Os outros presbíteros, tem diácono ali, Érica. Meu Deus. Deve ser. É cultural.
É difícil, Marta, porque né, cada um tem uma opinião na igreja, né? É. Tá vendo como é difícil? Eles lá estão sofrendo para resolver, né? Porque é difícil. A gente. Alguém mais, irmãos? É, exato. Meu Deus. Vocês falando nisso, eu me lembrei que na Bíblia a gente vê casos de poligamia, né? A gente vê Abraão, tinha Sara, teve filho com Agar, teve Jacó. Então, não é que Deus assim... O plano de Deus sempre foi um homem e uma mulher, desde Gênesis, mas o homem é que é pecador, né? Está na cultura e Deus foi corrigindo isso até a plenitude que é Cristo. Veja que Cristo falou igual como falou lá no início. Então, não quer dizer que Deus estava aprovando, é como o divórcio. Moisés permitiu a carta de divórcio. Não é porque Deus queria, mas é pela dureza do coração do homem. Então, o Evangelho, a revelação de Deus, ela é progressiva, ela vai corrigindo o ser humano até chegar no plano perfeito, que é um homem e uma mulher. Mas isso é o plano perfeito. Às vezes até mesmo na igreja tem divórcio, tem adultério, até mesmo em nosso meio. Não deveria ter, mas por causa do pecado humano. Então a gente encontra isso na Bíblia, mas não quer dizer que seja aprovado. Não teve problema, Sara brigou com Agar, não é? Permitiu, depois Agar ficou humilhando ela, expulsou ela de casa. Veja os problemas que Abraão teve. Duas mulheres brigando, Agar e Sara e não sei quem. Até hoje ainda tem guerra entre Ismael e os descendentes dele, né? Isaac. Olha só, então quando Deus diz é um homem e uma mulher, ele sabe o que está dizendo, né? É melhor obedecer, porque só vai dar problema, intriga e briga entre os filhos e herança. Imagine para dividir a herança, olhem, aí que é briga feia. Será que o homem desse sobra algum tostão aí para a herança? Vai ter mais problema do que herança, eu acho. Muito problema para resolver com os filhos, com as mulheres brigando. Misericórdia. Meu Deus. Alguém mais, irmãos? Sim. Eu acho que talvez a maior o aspecto mais calcanhar desse texto do primeiro código foi discutido aqui há 2 anos atrás, justamente a situação das mulheres como diaconisas. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo aqui, ele, em outro lugar, quando ele traz referência à questão do diácono, ele, lá no versículo 11, quando ele está trazendo a orientação para os diáconos, para a escolha dos diáconos, ele diz: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E ele volta a falar do diácono, no versículo 12: o diácono seja marido de uma só mulher, que governe bem a seus filhos e a própria casa. Então, surgiu os jovens, os adolescentes e jovens estavam aqui na aula, e surgiu essa discussão, e dentro da sociedade, da questão cultural, da questão cultural que a gente vive hoje, é difícil para a mulher ela assimilar e que há funções que não são o papel dela dentro da igreja. Então, aqui no entendimento desse texto, das duas zonas, no primeiro século da igreja, havia a possibilidade de ter mulheres diaconisas, já que o serviço do diaconato, o ministério do diaconato é um ministério de serviço, não é um ministério necessariamente de exercício de autoridade, ainda que haja função do diaconato de ordem de culto e algumas questões relacionadas à administração da igreja, mas é uma função de serviço. Então, a interpretação aqui
Verdade, interessante. Realmente o texto de Timóteo fala sobre as mulheres de forma assim abrupta, né? Tá falando dos homens do diácono, de repente fala sobre as mulheres. Tem-se essa dúvida teológica, não é de hoje. Há várias gerações que tentam se entender, eram diaconisas ou não eram. Tem igrejas que entendem que eram mulheres diaconisam, e eles têm. A gente respeita porque realmente parece dizer isso, mas a gente não tem certeza. Então, também, por outro lado, alguns teólogos, eles acreditam que essa forma dele incluir ali as mulheres, ou eram as esposas dos diáconos, ou então um problema de que naquela época havia os falsos profetas e as mulheres da igreja estavam ouvindo os falsos profetas. Então talvez fosse uma exortação para elas: escutem o verdadeiro ensino, não dê ouvido aos falsos, porque havia esse problema nas mulheres, que a partir das mulheres entravam heresias, eram conversas, elas saíam disseminando e apoiando os falsos mestres. Talvez seja uma correção para elas nesse sentido. Por isso que, de forma geral, na Bíblia, a gente vê, né? Não permito que a mulher ensine, esteja calada na igreja. Não é que era para estar calada todas as horas, talvez uma situação local, que as mulheres estavam, né, dando ouvido aos falsos e falando demais, mas, biblicamente falando, a mulher falava assim na igreja, ela tinha seu espaço, ela orava, ela profetizava. Essa questão do ofício é como Itiel disse, a gente entende que não devemos ter pastoras, presbíteras, porque pela parte administrativa, o governo da igreja, a doutrina, foi colocada na mão de homens, não porque eles sejam melhores, mas porque foi uma decisão divina. Da mesma forma que no casamento é o homem que lidera, não a esposa, não por ser melhor, não por isso, não por aquilo, apenas Deus quis assim para a ordem na família e para a ordem na igreja. Então, ninguém é melhor ou maior do que ninguém, mas a gente segue esse princípio da autoridade e da submissão. As mulheres também, elas sempre foram muito ativas na ação social, né? Tem na Bíblia mulheres ali, Dorcas, que faziam obras sociais para a sociedade. Então, isso aí a mulher pode fazer com certeza, ainda que não seja de forma oficial ou ordenada, mas ela pode. Aqui mesmo na igreja a gente já teve a FAD, né, um ministério parceiro. Hoje a gente tem o CAEP, né, tem Simone trabalhando, tem Dani, tem Ana Flora. Mulheres que estão aí ajudando o próximo, ajudando os irmãos da igreja. Na nossa igreja, a gente trabalha muito essa questão social assim, com os diáconos e também com esses ministérios, às vezes de forma, irmão, silenciosa, para não chamar muita atenção, senão faz fila aqui na frente. A gente procura caladinho ali, às vezes ajuda, porque senão vira um problema. Hoje, se Deus quiser, eu vou para Boqueirão, e o mês passado foi tão lindo uma experiência que eu tive. Eu estava com a Kombi cheia de roupas, várias sacolas, dos irmãos, vocês que sempre trazem, né? A gente vai juntando aqui na igreja, às vezes lá em casa também. Aí, quando está perto de viajar, eu junto tudo, boto dentro da Kombi. Eu cheguei lá em Boqueirão, foi interessante. Parei perto da casa da irmã Pretinha, que é uma senhora da igreja lá, que ela tem muito esse perfil de ajudar os carentes, e ela mora numa comunidade pobre, ela prega o evangelho para eles. Aí eu cheguei lá na casa da irmã Pretinha. Ô, irmã Pretinha. Aí perguntei umas vizinhas que estavam na frente, aqui é a casa da irmã Pretinha, só para confirmar. Aí eu fui, aí cheguei para a irmã Pretinha, disse: irmã Pretinha, eu trouxe umas coisas aí para a senhora dar uma olhada, se a senhora quiser. Aí ela disse: quero, claro que eu quero. Eu digo: são as roupas tal, em bom estado, usadas. Ela ficou feliz. Ela disse: pastor, eu não posso nem ir pegar na Kombi, porque ela tem uma neta especial, que ela cuida, uma adolescentezinha. Aí ela disse: pastor, ela está num problema agora, que ela nem roupa aceita, aí fica sem roupa dentro de casa, a adolescentezinha. Então, problemas mentais. Aí a irmã disse: pastor, não posso nem sair por isso. Quando eu comecei a trazer as coisas, quando eu vi, estava adolescente, perto da gente. Aí eu digo: meu Deus. Aí a irmã Pretinha recebeu. Quando eu vi, olha, começou os vizinhos a pedir, aí chegavam os gurizinhos, tudo perto de mim: pastor, me dê também. Eu tome um para um, tome um para outro. Olha, mas foi uma festa na comunidade, os pacotes de roupa, e os menininhos tudo pequeno. Tinha uns com celular tão bonito, eu digo: está precisando mesmo.
Eu digo, esse celular desse menino é melhor do que o meu. Eu digo, mas não é assim, gente. Nessas comunidades pobres, eles às vezes têm essa necessidade de ter uma coisa cara. Às vezes deixa de comer para comprar um celular. Eu digo, meu Deus do céu. Né? Então, é isso. Meu Deus. Não estou lembrado, não. Certo. Meus irmãos, vamos finalizar. Está na hora, as crianças devem estar descendo. Vamos ficar de pé para a oração final. Deus nos ajude, né? A eleição será dia 24 de outubro. Os irmãos continuem em oração, já foram instruídos na Assembleia, em primeira convocação, dia 24. Se não houver quórum, deixa para o outro domingo, acho que é dia 31, com qualquer número de presentes. Os irmãos estejam em oração, em jejum, analisando os candidatos que vão ser colocados para os irmãos, confirmados, o conselho já confirmou, e pode falar, não é, o nome dos candidatos. Nós temos para diáconos, quais são os candidatos? O irmão Eric, diácono Ivando, o irmão Daniel, da congregação de Boqueirão, e o irmão Wellington. São esses os candidatos para diácono. Pastor, só tem eu mesmo. Pronto. Ok. Certo. Então, temos aí o meu nome e o nome desses irmãos, para os irmãos estarem avaliando. Não é obrigado a votar por amizade, por isso, por parentesco. Não. Se não for eleito, a gente tem que dar glória a Deus. É Deus falando através da igreja e a gente fica feliz e vai servir a Deus como Deus queira. Qualquer um de nós deve estar submisso à vontade de Deus, quer seja eleito ou não, todos os candidatos. Oremos, meus irmãos. Cantar um pedacinho do louvor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar, pois para Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, diante da Tua palavra, diante de todos esses domingos que estudamos, que vimos a nossa igreja, Suas leis, a Tua palavra santa, um plano maravilhoso para a igreja. Ó Senhor, como é grande o Teu plano, como Tu és grande e lindo e santo e sábio, Pai. Ajuda-nos a nós, pecadores, nos moldarmos à Tua vontade, que nós possamos ser humildes, reconhecer que somos apenas pecadores arrependidos, transformados, agraciados. Tudo que temos é Teu, Senhor. Abençoa cada irmão, abençoa esta igreja, tem misericórdia de nós, nos conduz, nos protege, abençoa cada membro, que nós possamos crescer no nosso caráter cristão, amadurecermos todos juntos, Senhor. Abençoa a liderança também. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso,
as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Todos estão convidados para o culto logo mais às 18 horas.